E os eleitores que não votaram no primeiro turno devem apresentar justificativa à Justiça Eleitoral. O prazo de 60 dias já está valendo. Daniel Santos tem mais informações para você. Vamos ver. Olá, Haroldo, quem acompanha o Cidade Alerta em todo o estadão de Mato Grosso. Imagine você, mais de 570 mil pessoas terão de dar explicações à Justiça Eleitoral, sim, pelo não comparecimento no primeiro turno. E como que isso acontece? Através da justificativa. Para a gente tirar todas as dúvidas, porque tem muita gente perguntando, e agora? Não compareci, não participei do primeiro turno. Posso votar no segundo turno? Valmir Milomem está por aqui. Ele é secretário de Gestão de Pessoas do Tribunal Regional Eleitoral. Exatamente. Então, essa é uma dúvida muito frequente. Então, é importante nós esclarecermos que o eleitor que não compareceu no primeiro turno para a votação, ele não somente pode, mas ele deve votar sim no segundo turno. Então, ele deve comparecer ao seu local de votação e exercer esse direito que a legislação garante a ele. E também, o eleitor que não compareceu ao primeiro turno de votação, ele também pode fazer, não só pode, como ele também deve apresentar a sua justificativa quanto ao não comparecimento no primeiro turno. Como justificar? Quais são os documentos exigidos? O eleitor que não compareceu no primeiro turno, ele tem várias ferramentas para fazer essa justificativa. Ele pode utilizar o aplicativo da Justiça Eleitoral, que é o e-Título, pode também utilizar um outro aplicativo, que é o Justifica, também ele consegue no site do TSE, e caso ele não consiga nenhum desses dois aplicativos, ele pode também se dirigir ao cartório eleitoral, onde ele vota, e ali ele vai preencher um formulário, e esse formulário será avaliado pelo juiz eleitoral. Com relação aos documentos, ele precisa apresentar um documento que comprove que ele não pôde votar naquele dia. Uma questão médica, uma questão de força maior. Esse documento, esse pedido será apreciado pelo cartório eleitoral. É importante fazer esta pontuação. E se essa justificativa não for recebida? Caso essa justificativa não seja deferida, não seja aceita, esse eleitor ficará numa situação de irregularidade perante a Justiça Eleitoral. Ele terá que pagar uma multa ou então ficará em irregularidade com relação ao seu documento, um documento muito importante, que é a sua inscrição junto à Justiça Eleitoral. Com relação ao prazo, o eleitor tem 60 dias desde o dia do pleito para apresentar essa justificativa. Então, para o primeiro turno, ele tem até o dia 1º de dezembro para realizar essa atividade. Então, é importante estar atento em relação a esse prazo para fazer e apresentar essa justificativa. É preciso esclarecer que esse prazo de 60 dias é para o eleitor que não compareceu e não exerceu esse direito do voto. O outro prazo é o prazo de 30 dias para o mesário que não compareceu. Então, são prazos diferentes. Para o primeiro turno, esse prazo já está contando, e para o segundo turno, caso ele não venha comparecer. O eleitor que se habilitou para o voto em trânsito no primeiro turno está válido para o voto em trânsito no segundo turno. Não é possível se habilitar nesse momento para o voto em trânsito do segundo turno. Esse prazo para inscrição para esta opção aconteceu até o dia 18 do mês de agosto. Então, não é possível agora fazer um novo pedido de voto em trânsito. Por quê? Porque o cadastro eleitoral, as bases eleitorais daqueles eleitores que estariam votando já está fechada, é a mesma base do primeiro turno. Certo. Obrigado pela entrevista, pelas explicações. Haroldo, puxando aqui, a assessoria do Tribunal Regional Eleitoral nos atendeu aqui com os dados. 576.914 pessoas. Infelizmente, esses eleitores, por um motivo e outro, não compareceram a uma urna eletrônica, a uma sessão eleitoral. Isso corresponde a 23,4% do eleitorado de Mato Grosso. Será que eles terão poder em nível nacional até de mudar o rumo de uma eleição? Será que vão participar do segundo turno, hein, Haroldo? Não tenho dúvida, tenho convicção de que realmente as abstenções no segundo turno serão infinitamente menores. Esta primeira abstenção entre 20% e 30% já era esperada, normalmente é essa faixa mesmo. Agora, o que eu percebi no primeiro turno foi o seguinte: muitas pessoas, convenhamos, acabaram desistindo. Vou te dar um exemplo, o FMT, por exemplo, não foi uma, nem duas, nem três pessoas, várias pessoas vieram conversar comigo, professor, eu desisti. Pessoas que eu conheço, Jacinho. Peguei 1h30, 2 horas de fila
para votar. Então nós tivemos, isso já justifica um número considerável de pessoas que faz a diferença na eleição, sem dúvida. Isso na esfera estadual. Na esfera federal, Brasil, 32 milhões de pessoas não foram votar. Não foram votar. Considerando que o voto agora será mais rápido, que é só para presidente da República, as abstenções serão menores, as vilas praticamente serão inexistentes, ou o tempo de voto será muito menor. Então eu acredito piamente que as pessoas realmente vão mais, em alguns estados, deixar bem detalhado isso, né? É a leitura que eu faço, nós teremos uma menor taxa de abstenção. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? Mato Grosso, enfim. Em outros estados, né, nós teremos uma taxa de abstenção um pouco maior, né? Inclusive, eu expliquei isso hoje bem cedo no programa A Notícia de Frente, por que eu entendo dessa forma, né? Amanhã, provavelmente, se você ainda não assistiu, passe a assistir para você ficar bem informado, né? Amanhã, bem cedinho, eu, juntamente com Luciana Gavilha e o Daniel Petergil, vamos tocar nesse assunto de eleições novamente. Você terá a oportunidade de entender esse meu raciocínio com um pouco mais de tempo, mais detalhado. Combinado? Amanhã, 6 horas da manhã, eu conto com a sua audiência também.